Eu tinha 18 anos na época e era o começo do verão, então eu estava de férias da escola e não tinha nenhum emprego. A maior parte do meu tempo era passada dentro de casa, jogando videogame, assistindo YouTube ou TV, ou simplesmente relaxando. Quando isso aconteceu, meus pais estavam fora da cidade por alguns dias, deixando a casa só para mim. Isso era algo comum e nunca foi um grande problema. Às vezes eu chamava amigos para vir aqui ou algo assim, mas naquela noite eu só estava aproveitando o tempo sozinho. Eu estava assistindo a um replay de um dos meus programas favoritos na Netflix enquanto mexia no celular. Já estava tarde, não sei a hora exata, mas acho que por volta das 11 ou meia-noite, quando alguém bateu na porta da frente. Pausei a TV e fui ver quem era. Quase nem passou pela minha cabeça o fato de estar tão tarde, mas felizmente isso me ocorreu antes que eu abrisse a porta de forma descuidada. Olhei pelo olho mágico e vi dois homens, ambos usando roupas parecidas, apenas esperando que eu atendesse. Fiquei ali parado por um segundo, pensando se deveria ou não avisar que tinha alguém em casa perguntando o que eles queriam. Acabei ficando em silêncio, apenas observando e esperando que fossem embora. Alguns segundos depois, eles chamaram. Olá, estamos aqui para falar com o senhor e a senhora Ian. Eles estavam se referindo aos meus pais. Troquei o nome por privacidade. Confuso, continuei em silêncio, sabendo que já estava tarde demais para qualquer tipo de visita, mesmo que fosse algo importante. Depois de um minuto, os homens se olharam e disseram algo em voz baixa, então saíram da varanda. As luzes externas estavam apagadas, então não consegui ver para onde foram, mas nunca vi faróis ou carros aparecerem, o que me fez pensar se eles tinham vindo a pé, o que tornava tudo ainda mais estranho. Voltei para a TV, mas deixei pausada por um tempo, só para poder ouvir caso eles voltassem. Não levou muitos minutos até eu ouvir um par de passos do lado de fora da casa. Eles subiram na varanda, mas, em vez de bater como antes, começaram a contornar a casa pelo lado. Levantei e corri até a janela dos fundos. Quando chegaram ao quintal, vi eles abrirem o portão e entrarem. Me afastei da janela para não ser visto, mas consegui ouvir quando foram até a porta dos fundos. Eles começaram a conversar e então passaram a mexer na porta. Usei isso como minha chance de pegar o celular e me esconder dentro da garagem. Liguei para a polícia, explicando a possível invasão que estava acontecendo. Em menos de um minuto, um barulho alto, como um estalo, ecoou pela casa, e a porta dos fundos se abriu. Os passos deles atravessaram a casa e foram direto para a escada que levava aos quartos. Uma porta se abriu, eles entraram e a fecharam atrás de si. Depois disso, não houve mais nenhum som. Esperei em silêncio por 10 minutos longos e aterradores, até que a polícia chegou à casa. Quando chegaram, ouvi alguns passos rápidos no andar de cima, e então os dois homens começaram a discutir. Alguns policiais entraram pela porta dos fundos e correram para o andar de cima, enquanto o outro foi até a garagem e me ajudou a sair. Os homens não resistiram à prisão, mas também não disseram uma única palavra sobre o motivo de estarem ali, mesmo semanas depois, ficando claro que eles não estavam simplesmente tentando roubar a casa. A única coisa pela qual puderam ser acusados foi invasão de domicílio. O que mais me assusta é que eles pareciam estar procurando pelos meus pais, e quase parecia que iam esperar no andar de cima até que eles voltassem da viagem. Às vezes fico pensando se eu deveria ter me mostrado, e se isso teria impedido a invasão, mas algo no comportamento deles me diz que, mesmo assim, eles teriam entrado, e teriam feito comigo qualquer coisa que estavam planejando fazer. Eu moro nos arredores de uma cidade de porte médio em Wyoming. O principal motivo de eu viver aqui é porque ter um grande pedaço de terra não é algo tão impossível quanto em muitos outros estados. Minha casa é pequena, mas era aconchegante o suficiente para eu morar sozinho. Isso aconteceu há 4 anos, em 2019. Era primavera, e estávamos passando por um mês inteiro de chuvas intensas, praticamente todos os dias. Era um domingo, e eu estava em casa depois do trabalho, passando o dia assistindo TV e descansando. Em algum momento entre 6 e 7 da noite, ouvi uma batida inesperada na porta. Mal consegui escutar por causa da chuva. Quando abri a porta, fiquei ainda mais surpreso ao ver que era apenas um homem desconhecido, não era carteiro nem nada do tipo. Alguém ir até minha propriedade sem aviso era algo muito incomum, já que ficava bem afastado de tudo. "Posso ajudar?" perguntei. O homem, aparentando estar no fim dos 20 anos, disse que estava acampando na floresta ali perto, que tinha se metido em problemas e precisava de um lugar para passar a noite.
Pela localização da minha casa, se ele não estivesse mentindo, fazia sentido aparecer na minha porta, já que eu era o lugar habitado mais próximo, a pelo menos 5 ou 6 milhas de distância dentro da mata. Também estava caindo um verdadeiro temporal, o que me fez sentir ainda pior por ele. Mesmo assim, isso não eliminava o perigo de deixar um estranho entrar na minha casa. Ofereci que ele usasse o telefone para ligar e pedir uma carona até a cidade, mas o homem recusou. Depois que eu disse de forma direta que ele não podia ficar ali, ele foi embora. Observei enquanto ele descia um pouco a estrada de terra e depois desviava para dentro da floresta. Apesar de estranho, isso saiu da minha cabeça em poucos minutos, e logo voltei a assistir TV. Eu não costumava checar o horário com frequência, mas devia ter passado pelo menos umas 2 horas, já bem de noite, quando vi um brilho alaranjado vindo da janela dos fundos. Me levantei e afastei a cortina. Em meio à chuva e à neblina, vi uma fogueira bem no meio da mata atrás da minha casa. Era pequena, tremeluzindo sob uma árvore grande, mesmo com a chuva caindo forte. Ao lado dela, havia o contorno de uma figura segurando algo que não consegui identificar. Também não dava para saber se ele estava de frente para minha casa ou voltado para dentro da floresta. Depois de alguns instantes, fechei a cortina e peguei meu telefone, ligando para a polícia para avisar sobre aquela pessoa do lado de fora da minha casa. Eu sabia que provavelmente levaria cerca de 1 hora para a polícia chegar, e que quem estava lá fora ainda não tinha feito nada contra mim. Mesmo assim, no mínimo, eu queria que ele fosse afastado da minha casa antes que eu fosse dormir. Assim que desliguei com o policial, voltei a olhar pela janela. A fogueira ainda queimava fraca, mas a figura não estava mais lá. Então ouvi passos vindo em direção à casa. Corri até a outra janela e consegui vê-lo passando, segurando um rifle de caça, antes de virar a esquina da casa e ir até a porta da frente. Ele bateu na porta algumas vezes, depois tudo ficou em silêncio. Peguei minha arma de defesa pessoal no armário do corredor e me escondi atrás da parede, ainda tentando processar a situação em que eu estava. Ele bateu na porta novamente. Dessa vez, dava para perceber que era com a coronha do rifle, quase quebrando um dos painéis da porta. Naquele momento, só consegui pensar que precisava tentar detê-lo imediatamente, antes que a situação se tornasse de vida ou morte para um de nós. Disparei um tiro de advertência próximo à lateral do batente da porta, ensurdecendo a mim mesmo por alguns segundos enquanto o estampido ecoava pela casa. Quando minha audição voltou, tudo o que ouvi foi a chuva caindo forte. Não havia passos, batidas ou gritos. Reuni coragem depois de 5 minutos sem ouvir nenhum som e olhei pelo olho mágico, vendo a varanda vazia. No quintal, havia apenas pegadas se afastando da casa. Ele devia ter fugido logo após o disparo, durante os poucos segundos em que eu não conseguia ouvir nada. Quando a polícia chegou, fez uma busca completa pela área e encontrou alguns detalhes estranhos. Próximo ao local da fogueira, encontraram uma bolsa esportiva com sinais de que havia sido enterrada ali perto e desenterrada poucas horas antes do ataque. O que me disseram foi que, muito provavelmente, se tratava de um kit de roubo ou talvez até de um kit de assassinato, enterrado com antecedência para ser usado depois. Isso significava que quem me atacou tinha planejado tudo e já tinha estado do lado de fora da minha casa pelo menos uma vez antes daquela noite. Porque ele me escolheu especificamente ainda é desconhecido. Quem ele é, onde está agora, continuam sendo um mistério, tão distantes de serem descobertos quanto eram 4 anos atrás. Eu ainda moro na mesma casa e me preocupo todos os dias com a possibilidade de que ele volte. Quando eu estava crescendo, morava com minha mãe em uma casa pequena durante os anos do ensino fundamental 2º e do ensino médio. Ela trabalhava no turno da noite, então, na maioria das noites da semana, eu ficava sozinho entre 8 da noite e 4 da manhã. Isso aconteceu alguns meses antes de eu me formar no ensino médio. Em uma noite comum, por volta das 7h30, me despedi da minha mãe como sempre. Depois disso, joguei videogame por algumas horas. Era noite de aula, então eu não podia ficar acordado até muito tarde, mas ainda assim acabei passando do limite. Por volta das 11h30, desliguei tudo e fui para o meu quarto me deitar, mas fiquei no celular por mais ou menos 1 hora antes de finalmente pegar no sono. Quando acordei, tive a impressão de ouvir uma porta se fechando no andar de baixo. Olhei para o relógio ao lado da cama e vi que eram 3h30 da manhã, então presumi que minha mãe tivesse chegado mais cedo do trabalho. Virei para o lado e tentei voltar a dormir, enquanto escutava passos andando pela casa. Depois de 1 minuto,
Comecei a prestar mais atenção. Normalmente, quando minha mãe chegava, ela subia direto para o quarto para se preparar para dormir. Mas aqueles passos não pareciam estar indo nessa direção. Soava como se a pessoa estivesse apenas andando pela casa. Continuei ouvindo por mais 2 ou 3 minutos e percebi que os passos não paravam em momento algum. Eles estavam passando por cada cômodo, caminhando devagar, como se alguém estivesse fazendo um tour pela casa. Comecei a ficar nervoso, pensando que talvez não fosse minha mãe, mas outra pessoa. Levantei e acendi a luz do meu quarto e, quase imediatamente, os passos cessaram. Fiquei ouvindo do outro lado da porta, mas não escutei mais nada. Com cuidado, abri a porta e olhei para o corredor. Eu esperava ver alguma luz vinda de baixo, mas a casa inteira estava escura. Quem quer que estivesse andando lá embaixo não havia acendido nenhuma luz, o que me assustou ainda mais. Tomei cuidado para não fazer barulho e avancei pelo corredor até chegar ao topo da escada. Me ajoelhei e olhei através do corrimão em direção à sala de estar. Não havia ninguém ali e, mesmo no escuro, dava para perceber que nada tinha sido mexido. Meu PlayStation ainda estava lá, e isso, na minha cabeça, era um sinal claro de que não havia ninguém na casa, exceto, talvez, minha mãe. Quero dizer, se alguém tivesse entrado para roubar e tivesse andado pela casa inteira, com certeza teria levado o objeto mais caro da sala. Naquele momento, eu só queria confirmar se era mesmo minha mãe andando pela casa ou se eu estava tendo algum tipo de alucinação auditiva estranha. Desci as escadas até o andar de baixo e chamei. Mãe, você chegou? Não houve resposta nem qualquer sinal de movimento em toda a casa. Então caminhei pelo corredor até a cozinha. Assim que entrei, vi uma marca de sapato no chão de azulejo. Quando levantei o olhar, meus olhos se fixaram em uma figura do outro lado do cômodo. Um homem estava sentado à mesa de jantar, usando uma máscara escura. Suas roupas eram todas pretas, o que dificultava enxergar qualquer detalhe do rosto ou do corpo. Ele estava olhando diretamente para mim, mas não disse nada. Não se mexeu. Apenas me encarava com uma expressão vazia, sem emoção. Corri imediatamente de volta para o andar de cima e me tranquei no meu quarto enquanto ligava para o 190. A atendente me mantinha informado sobre o tempo estimado para a chegada da polícia, mas, depois de cerca de 1 minuto, ouvi o homem caminhar lentamente pelo andar de baixo até parar no pé da escada. Eu falava em sussurros com o atendente, em pânico, até ouvir a porta da frente se abrindo e o homem indo embora da casa. Menos de 30 segundos depois, vi os faróis iluminando a janela. Minha mãe havia acabado de entrar na garagem. Corri para fora para encontrá-la e contar o que tinha acontecido. Quando a polícia chegou, fez uma busca completa na casa, mas não encontrou nada que ajudasse a identificar o homem. Pelo que tudo indicava, ele não estava ali para roubar. Também não parecia ter qualquer interesse em mim, o que significa que, muito provavelmente, ele estava tentando machucar ou sequestrar minha mãe. Isso explicaria o motivo de ele ter invadido a casa poucos minutos antes do horário em que minha mãe normalmente chegava do trabalho. Até hoje, penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descido para ver quem estava lá, ou se minha mãe tivesse chegado apenas 1 minuto mais cedo e entrado na casa sem saber que havia alguém esperando por ela. Tenho 63 anos e moro sozinho em uma casa rural. Tenho alguns vizinhos a cerca de meia milha de distância, com quem converso de vez em quando, mas na maior parte do tempo fico na minha. Só vou até a cidade quando realmente preciso. Sou parcialmente aposentado, então passo a maior parte do tempo em casa, embora em alguns meses do ano eu faça trabalhos como prestador de serviços. Na época, era final do outono. Naquele dia, eu estava recolhendo todo o meu equipamento que ficava no quintal e guardando no galpão para me preparar para o inverno. Eram apenas ferramentas, cortadores de grama e coisas do tipo que eu havia deixado do lado de fora. Enquanto eu estava lá fora, vi algo incomum. Um homem caminhava pela estrada que dava acesso à minha entrada. Ele não carregava nada consigo, sem mochila, sem equipamento de acampamento. Para contextualizar, aquela estrada era completamente deserta, exceto por algumas casas como a minha, e a cidade ficava a cerca de 4 horas de caminhada dali. Observei o homem até que ele desaparecesse ao longe pela estrada. Depois que sumiu, olhei para os dois lados e não vi nenhum carro parado em nenhuma direção. Aquilo foi muito estranho, mas depois de um tempo parei de pensar nisso e terminei o trabalho no quintal. Entrei em casa antes de escurecer e preparei o jantar.
Enquanto descansava à mesa, um baque repentino vindo de fora me assustou. Foi um som seco de madeira, como se tivesse vindo da direção do galpão. Olhei pela janela para o quintal e vi que a porta do galpão estava completamente aberta. Era velha, mas nunca havia se aberto sozinha daquela forma. Mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu sabia que precisava ir até lá e fechar a porta, no mínimo. Peguei meu rifle, por precaução, embora estivesse confiante de que não seria nada perigoso. Caminhei até o galpão com cuidado, ouvindo atentamente. Não escutei nada além do silêncio da noite. Observei o campo ao redor e não vi sinal algum de animais ou pessoas. Quando cheguei à porta aberta do galpão, liguei a lanterna e iluminei o interior. Nada parecia fora do lugar. Entrei e fiz uma busca mais cuidadosa, procurando por algum animal escondido, mas ainda assim não havia nada. Fechei a porta do galpão, conferi se estava bem trancada e comecei a caminhar de volta para casa. Enquanto atravessava o campo em direção à casa, uma sensação estranha e inquietante começou a crescer dentro de mim. Eu não sabia explicar o motivo, mas aquele pressentimento só aumentava. Ao chegar à porta da frente, entrei rapidamente e a tranquei atrás de mim. Ao caminhar pelo corredor, vi uma marca de sapato bem no chão. Acendi a luz e vi uma trilha de pegadas sujas atravessando o corredor e indo em direção ao quarto de hóspedes. Meu coração disparou. Ergui o rifle, respirei fundo e caminhei lentamente até a porta. Encostei a cabeça na madeira e ouvi algo que soava como uma respiração bem do outro lado da porta. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, a maçaneta girou na minha mão e a porta se abriu de repente. Dei um salto para trás e apontei o rifle. Um homem parecia prestes a avançar contra mim, segurando uma pá de metal enorme. Acho que a arma o fez parar no mesmo instante. Ele ficou parado na porta, segurando a pá como uma arma, com o rosto tomado por uma fúria intensa. Gritei o mais alto que pude para que ele se afastasse, tentando parecer intimidador, embora estivesse completamente apavorado. O homem manteve distância, mas a expressão de ódio nunca deixou seu rosto. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. A polícia levaria pelo menos 1 hora para chegar se eu ligasse, e eu definitivamente não queria mantê-lo sob a mira de uma arma por tanto tempo, correndo o risco de algo dar errado. Ficamos ali, em um silêncio estranho e tenso. De repente, o homem arremessou a pá na minha direção e saiu correndo de volta para o quarto. Corri atrás para ver o que ele estava fazendo e o vi começar a sair pela janela. Parte de mim quis impedi-lo, mas outra parte simplesmente não conseguiu reagir. Ele pulou para fora e correu pelo campo, desaparecendo na noite vasta e vazia, sem que houvesse qualquer forma de saber para onde estava indo. Até hoje, aquele homem nunca foi identificado, e suas intenções permanecem desconhecidas. Tudo o que posso dizer é que, se eu não estivesse com o rifle nas mãos, ou se ele tivesse me surpreendido primeiro, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Eu não costumo viajar muito para fora da cidade, então essa foi uma das poucas vezes em que precisei ficar em um lugar que não fosse a casa de amigos ou familiares. A área onde eu precisava me hospedar era pequena, e a maioria dos hotéis não parecia muito agradável. Para minha surpresa, havia apenas uma casa anunciada no Airbnb. Era a primeira vez que eu usava o site, mas a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis da região. Solicitei as datas, e em poucos minutos, a hospedagem foi confirmada. Na semana seguinte, comecei a viagem. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas de carro da minha cidade, já era bem tarde da noite. A cidade parecia quase deserta comparada ao lugar onde eu morava. As luzes das casas estavam apagadas, todas as lojas fechadas, não havia pessoas nem carros na rua. Claro, era madrugada, então eu não esperava que uma cidade pequena estivesse movimentada, mas ainda assim a sensação era estranha, especialmente por eu nunca ter visto aquele lugar durante o dia. Essa foi minha primeira impressão. A rua que levava ao Airbnb também estava escura, passando por um bairro arborizado e sinuoso, até que finalmente cheguei à casa. Ela era uma das poucas que tinha as luzes da varanda e externas acesas, mas uma das janelas do andar de cima também estava iluminada. Pensei que o hóspede anterior tivesse esquecido a luz acesa por engano, então não dei muita importância. Peguei minhas coisas, fui até a porta da frente, recebi o código da fechadura por e-mail, abri a porta, entrei e a tranquei atrás de mim. Coloquei minhas coisas em um canto da sala e subi para apagar a luz que estava acesa. Era um dos quartos de hóspedes,
contendo apenas uma cama e uma pequena comoda. Apaguei a luz e fui para o quarto principal para organizar minhas coisas. Eu ficaria apenas uma noite, mas tinha reservado 2 porque precisava permanecer na cidade até tarde no dia seguinte. Fiquei acordado por no máximo mais 1 hora antes de finalmente ir para a cama. Fechei os olhos e tentei dormir, mas fiquei acordado por um bom tempo. De repente, me sentei na cama ao ouvir um baque ecoando pelas paredes da casa. Fiquei encarando a porta do quarto, tentando imaginar o que poderia ter causado aquele som, mas nenhuma explicação vinha à minha mente. Levantei e fui verificar. Abri a porta com cuidado e olhei para o corredor do andar de cima. Estava tudo escuro e silencioso. Não houve mais barulhos, apenas o som da casa rangendo com o vento. Voltei para dentro e fechei a porta lentamente, mas uma sensação estranha me tomou. Algo naquele barulho não fazia sentido. Enquanto eu refletia sobre isso, rangidos suaves começaram a surgir no piso, vindos do outro quarto. Encostei o ouvido na porta enquanto o rangido se deslocava para o corredor, e então começou a se aproximar da minha porta. Foi nesse momento que o choque virou terror. Aquilo só podia ser passos de alguém se aproximando. Meu coração disparou quando os passos pararam bem do outro lado da porta. Segurei firmemente a maçaneta para impedir que se movesse. Segundos depois, senti alguém tentar abaixá-la. Quando resisti, a pessoa soltou a maçaneta por um instante. Houve uma breve pausa. Então a maçaneta foi forçada para baixo com violência, e alguém se jogou contra a porta. Ela se abriu pela metade antes que eu pressionasse meu corpo contra ela. Consegui ver apenas metade do rosto da pessoa no vão da porta, mas os olhos carregavam uma fúria que eu nunca esperava ver em alguém. Depois de uma luta desesperada, consegui empurrar a porta de volta até a fechadura e trancá-la. O homem do outro lado ainda tentou forçar a entrada, mas após gritar algumas palavras ofensivas em minha direção, ele correu escada abaixo e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando fôlego, com a mente acelerada, mas consegui me recompor o suficiente para ligar para o 190. Para uma cidade tão pequena, a polícia chegou rapidamente. O dono do Airbnb deu continuidade ao caso depois que fui embora no dia seguinte, mas me arrependo de não ter acompanhado o desfecho. Aquele homem parecia desesperado para entrar no meu quarto, tomado por um estado de raiva, como se quisesse me machucar, como se eu tivesse feito algo contra ele. Tudo naquela experiência é perturbador, e não acho que algum dia vou conseguir tirar isso da cabeça. Uma coisa é certa, Airbnb provavelmente não será algo que eu volte a usar por um bom tempo.